Fala, fala, turminha. Espero que todos estejam bem. Eu, o professor Saulo Silva e a intérprete Cilândia, estamos aqui de volta para darmos continuidade às nossas aulas remotas. E hoje nós vamos fazer a correção de todas as atividades que vimos nessa unidade. Então, se liga aí na orientação. Não precisa você estar pausando o vídeo em cada questão para você corrigir. No final do slide, eu oriento vocês para parar o vídeo e assim você corrigir o maior número de questão e corrigir o mais rápido possível, beleza? Então, vamos para a nossa correção. Primeira atividade, certo? Primeiro quesito. Como surgiu a cultura corporal? Do conhecimento construído pela humanidade na relação do homem com a natureza e do homem com o homem, certo? O que é técnica? É a melhor forma de desenvolver determinado exercício físico. Terceiro, o que é cultura corporal? É o conjunto de exercícios físicos não naturais construído historicamente pela humanidade por meio do conhecimento. Quais são as temáticas da cultura corporal? São 6. Ginástica, dança, luta, jogos, esportes e práticas aquáticas. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Ainda primeira atividade, quinto quesito. O que é ginástica? São os exercícios físicos que trabalham o corpo deixando forte. O que é dança? São os exercícios físicos ritmados por sons e músicas. Sétimo, o que é luta? São os exercícios físicos de subjugar, dominar o oponente. Oitavo, o que é jogo? Ou o que são jogos? São os exercícios físicos que vivenciam uma determinada realidade com um objetivo e regra. Então, se é um exercício físico que está vivenciando uma determinada realidade com objetivo e regra, nós chamamos de jogos. O que é esportes? São os exercícios físicos profissionalizados, ou seja, aqueles que pagam para a gente praticar determinadas práticas de exercício físico. O que são práticas aquáticas? São os exercícios físicos de deslocamento no meio líquido. Então, turminha, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Segunda atividade. Primeiro quesito. O jogo configura-se como o quê? Uma invenção do homem, um ato em que sua intencionalidade e sua curiosidade resultam num processo criativo para modificar imaginariamente a realidade e o presente. Segundo, quando o jogo surgiu praticamente com a humanidade. O que é jogo, brincadeira? Estou denominando jogo e brincadeira como a mesma coisa, mas existe uma diferença. Mas, nesse momento, vamos tratar jogo e brincadeira como a mesma coisa. Certo? É um ato de vivenciar uma determinada realidade com objetivos e regras. Quarto, qual é o brinquedo mais antigo descrito no texto? O peão rodador, puxado a cordel, estrongo grego, tubo romano. Isso são nomes que simplesmente dão ao peão. Então, o brinquedo mais antigo que nós temos, registrado no texto que foi lido por vocês, é o peão. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Segunda atividade, ainda, quinto quesito. Qual é a principal característica do jogo? A aprendizagem através da ludicidade. Ludicidade nada mais é do que brincadeira, diversão. O que o jogo admite? O jogo permite variações de acordo com cada região, território nacional. Ou seja, o jogo não é uma regra tão fixa como o esporte. Sétimo, segundo Cascudo, o que o jogo ensina? As primeiras normas da vida acomodam na sociedade, desenvolve o sistema nervoso, a rapidez do conhecimento, a improvisação, da criação mental.
né? A rapidez do conhecimento, da improvisação e do conhecimento mental. Então, o jogo desenvolve nossa forma de pensar. Oitavo, segundo Bergalotti, em seu livro A Cultura Corporal do Jogo, 2007, o jogo é parte de quê para a humanidade? É parte integrante da sua existência. Então, quando a humanidade vai surgir, o jogo vai surgir desenvolvendo também, certo, a humanidade. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Segunda atividade ainda, sétimo quesito. O que a prática do jogo implica? Um ser espontâneo, criativo, condutor do próprio conhecimento. Oitavo, quais operações a criança realiza ao jogar? O caráter coletivo, os valores, a consciência social, o pensamento sobre a ação e as relações sociais. Nono, na aula de educação física, o que o jogo desenvolve? O caráter coletivo, os valores, a consciência social, o pensamento sobre a ação e as relações sociais. Então, turminha, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Terceira atividade, primeiro quesito. Qual é a composição do xadrez? Ou seja, de que ele é composto? Então, ele é composto por 32 peças, das quais 16 são claras e 16 são escuras, denominada e constando de um rei, uma rainha ou dama, 2 bispos, 2 cavalos, 2 torres, 8 peões, cada cor, né, 8 peões, cada cor, essas peças. E por um tabuleiro que contém 64 casas, quadrados claros e escuros. Né? O que as casas do tabuleiro formam? Formam colunas, linhas e filas e diagonais. Isso é importante para a movimentação. Como as filas e linhas são numeradas? Elas são numeradas de 1 a 8. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Terceira atividade, quarto quesito. Como as colunas são enumeradas? São enumeradas com as letras de A a H. Quinto, para que servem as marcações das casas no tabuleiro? Para identificar as peças. Na verdade, é para identificar as casas. Tá? Então, houve esse errinho, mas tudo bem. Para identificar as peças. Outro errinho, né? Qual cor de peça inicia o jogo? Aliás, qual cor de casa do tabuleiro deve ficar à direita do jogador? A casa clara. Né? Qual cor de peça inicia o jogo? As peças brancas. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Atividade quarta, né? Oitavo. Como é a movimentação do rei? O rei se movimenta uma casa para qualquer direção. Como o rei captura? Captura as peças que estão encostadas, ou seja, ao lado dele, próximo a ele. Décimo. Como é a movimentação da rainha? Anda quantas casas puder para qualquer direção, ou seja, para frente, para trás, para um lado, para o outro, e em diagonais. Né? 11º. Como a rainha captura? Captura as peças que estão nas linhas, colunas e diagonais que está atacando. Né? 12º. Como é a movimentação do bispo? Nas diagonais, quantas casas quiser. Então, se você errou, ainda temos como o bispo captura. Captura as peças que estão nas diagonais, que está atacando. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Quarta atividade ainda, continuando. 13º. Como é a movimentação do cavalo? Né? Anda 3 casas na forma de L. Quarto, como o cavalo captura? O cavalo só captura na última casa do L, ou seja, na casa que ele vai ficar. 15º, como é a movimentação da torre? Anda nas filas, linhas e nas colunas, quantas casas quiser ou puder, né? Como a torre captura? Captura as peças que estão na linha e na coluna que está atacando.
17º, como é a movimentação do peão? Só uma casa para frente. Como o peão captura? Nas primeiras diagonais à frente. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pausa no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. 15ª atividade, continuação ainda do xadrez, 20º quesito. Quais são as duas peças que podem iniciar o jogo de xadrez e por quê? O peão e o cavalo. O peão porque está na frente e o cavalo porque é a única peça que salta sobre as outras, né? Então, essas duas peças podem ser movidas por primeiro. 21º. O que pode acontecer com o peão na sua primeira movimentação? Ele pode andar duas casas. 22º. O que acontece com o peão quando ele chega do outro lado do tabuleiro? Ele é promovido para rainha, bispo, cavalo ou torre. 23º. Qual é a única peça que captura diferente do seu movimento? O peão. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pausa no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. 15ª atividade, 24º. O que significa a palavra cheque? O rei está em perigo, né? E deve ser dito toda vez que o rei estiver sendo colocado em perigo. Quando o jogo do xadrez acaba, qual expressão é falada e o que ela significa? Quando o rei é capturado, deve-se dizer checkmate, ou seja, o rei está morto. 26º. Quais são as três formas de sair de um cheque? Né? A fuga do rei, o bloqueio da jogada e a captura da peça. 27º. O que é uma jogada imprópria? É a jogada onde se move uma peça ou o próprio rei, deixando-o em xeque. E aí o adversário deve dizer que essa jogada não pode acontecer. Então, turminha, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pausa no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. 6ª atividade, primeiro quesito. Aonde surgiu o tênis de mesa e qual século? Na Inglaterra, no século XIX, há 2 séculos atrás. No início, quais instrumentos eram utilizados no tênis de mesa? Uma fileira de livros poderia ser usada como rede, uma rolha de garrafa como bola e uma caixa de charuto como raquete. Terceiro, o nome ping-pong surgiu de qual fato? Por causa do barulho das antigas raquetes, eram muitas vezes feitas de madeira, Quarto, por que o nome ping-pong foi substituído por tênis de mesa? Por que a empresa inglesa J. Jacques, registrou a marca em 1991? Então, as outras fabricantes do brinquedo não poderia mais utilizar o nome ping-pong. Então, por isso foi substituído. Bacana, né? Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pausa no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Ainda 6ª atividade, 5º quesito. Por que o tamanho da bola passou de 38 milímetros para 40 milímetros, né? Para aumentar a resistência do ar sobre a bola e, efetivamente, tornar o jogo mais lento, porque estava muito rápido e não estava conseguindo ver a bola. Qual é o objetivo do tênis de mesa? É fazer com que a bola bata na mesa adversária, passando por cima da rede, fazendo com que o adversário não consiga rebatê-la. Sétimo, como o saque deve ser executado? Lançar a bola para cima, bater nela com a raquete, fazendo com que ela toque na sua mesa e, em seguida, na mesa do adversário, passando por cima da rede e cruzando a linha do meio, ou seja, o saque deve ser em diagonal. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pausa no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. 6ª atividade, ainda 8º quesito. Quando o ponto acontece?
Acontece quando o adversário não tem êxito em rebater a bola para a mesa do adversário. Nono, o que é o que é set no tênis de mesa? É o tempo do jogo. Décimo, quais são os tipos de empunhadura? Descreva cada uma delas. Então, nós temos a clássica, caneta e clacineta. A clássica segura a raquete com um aperto de mão. A empunhadura, caneta, segura a raquete com o manuseio de uma caneta. A empunhadura, clacineta, segura-se a raquete com uma forma de pinça, ou seja, uma mão para cima e os outros 4 dedos para trás. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Sétima, a atividade. Primeiro, o que é arvorismo? É uma recente prática esportiva de aventura. Consiste na travessia de um percurso suspenso entre plataformas montadas na copa das árvores. Segundo, como o arvorismo é preparado? É preparado de maneira estratégica, utilizando cabos de aço e cordas, com o objetivo maior de aumentar o desafio e a adrenalina dos aventureiros. Terceiro, porque não precisa ser atleta para praticar o arvorismo? Porque o percurso é acompanhado por monitores, então é bastante seguro. Quarto, qual é a composição do kit de segurança? Então, nós temos cabo de segurança, cadeirinha, polia, mosquetão e capacete. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Sétima atividade ainda. Quinto quesito. Quais são as 3 modalidades do arvorismo? Nós temos o arvorismo acrobático, o arvorismo técnico e o arvorismo contemplativo. Qual é a característica do arvorismo acrobático? Caracteriza pelo aumento do grau de dificuldade dos obstáculos durante o percurso. Sétimo, quais atributos são necessários para praticar o arvorismo acrobático? São necessários equilíbrios, coordenação e ousadia. Então, turminha, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Ainda, sétima atividade. Oitavo, por que o arvorismo contemplativo não precisa de equipamentos de segurança? Porque o percurso é preparado com proteções laterais, plataformas mais amplas e passarelas firmes entre as árvores, diminuindo muito a dificuldade e os desafios. Nono, o que levou à criação do arvorismo? Pela necessidade dos cientistas que precisavam não só coletar espécies das copas das árvores, mas permanecer nas alturas para observar o comportamento das espécies. Décimo, aonde surgiu a prática esportiva do arvorismo? Na Nova Zelândia e na França, a partir dos anos 90. Muito bacana, Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Então, turminha, chegando ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui meu forte abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau.